Getúlio Dornelas Vargas, um homem de pequeno porte. Ele era baixinho, mas era um monstro em governabilidade, super organizado, sempre do lado do menos favorecido. Tanto é que as leis trabalhistas que existem hoje foram feitas por ele. Ele, em todo o decorrer do tempo de governante, ele olhou muito pelo trabalhador, pelos direitos do trabalhador, sempre no propósito de servir sempre. Foi um grande governador. Ele é rio-grandense. Nasceu lá no Rio Grande do Sul. Nasceu para governar. A sua política com relação à classe operária foi de primeira ordem, por todas as leis que existem protegendo o operariado brasileiro, foi ele que as fez. Ele que imprimiu essa lei dentro da Constituição. Todas as leis que protegem até hoje o trabalhador brasileiro. Foi um grande governante. Foi deposto. E logo em seguida, na primeira eleição, ele foi vitorioso. Ganhou dentro do sistema democrático. Presidente da República Brasileira. Ficou lá, não foi por tempo indeterminado, por um tempo, até que as forças políticas antagônicas a ele tentaram derrubá-lo, principalmente o jornalista Carlos Lacerda. Na guarda do presidente Getúlio Vargas, tinha uma equipe de proteção para ele, e liderando essa equipe existia o Gregório, um homem de cor muito grande, muito valente. Carlos Lacerda, sempre no ataque maciço ao governo de Vargas. E o Gregório, como era guarda do presidente Vargas, ficou irritado demais com isso e foi assassinar esse Carlos Lacerda. Acontece que houve um engano. Quem foi baleado foi um tenente. E o tenente morreu. Começou então uma campanha violenta da oposição para depor o presidente. Reuniões, mais reuniões, né? Sempre na liderança, até hoje. Porque existiu naquela época o partido da Arena, que significa Aliança Renovadora Nacional. Esse partido era um partido de oposição ferrenha contra o presidente, chegando a ponto deles ameaçarem invadir o palácio e assassinar o presidente. Mas a pressão foi tão grande, que o nosso pequeno gigante na estatura, mas um monstro em relação à governabilidade, abalado por crise tão violenta, meteu uma bala no seu próprio peito, suicidando. Acabou a era Getúlio Vargas. Eu não tenho na lembrança tudo que eu tinha de falar aqui, mas dá para escrever não um só livro, alguns. Getúlio está na memória hoje do operariado brasileiro. Gozamos dessas leis, que foram leis até hoje imbatíveis,
a oposição ferrenha até hoje, que tenta naufragar o operariado brasileiro, não conseguiram destruir nenhuma dessas leis. Elas estão aí vigentes, práticas, a nosso favor. Eu digo a nosso favor, que eu também me considero um operário, que eu sempre fui. O que eu posso dizer do nosso ex-presidente? Que as forças do alto, que ele esteja mais perto do Cristo de Deus, porque ele merece estar lá. Como foi que nós estamos estudando sobre quando o Getúlio Vargas, eles queriam tirar Getúlio Vargas, aí Getúlio Vargas arrumou um plano falando mal dos comunistas. Getúlio sempre foi contra o comunismo. Getúlio era um presidente de esquerda, mas nunca apoiou o comunismo. E ele sempre perseguiu o comunismo dentro do Brasil. A minha memória está muito ruim, eu não estou lembrando o nome do líder comunista. Era o Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. Que ele foi a liderança do Partido Comunista no Brasil. Getúlio fez alguma coisa, a meu ver, que é contra todos os méritos que ele tem, deportando a mulher de Luiz Carlos Prestes. Nós estamos estudando lá que ele mandou perseguir, porque Carlos Prestes estava escondido. Aí ele achou onde Getúlio achou onde Carlos Prestes estava e eu não sei o que ele fez. Perseguiu, achou, eu não lembro. Acabei de estudar isso agora, eu não lembro. Ele deportou a mulher do Carlos Prestes. Deportou. Ela passou horrores. Dizem até que foi mandado matá-la. Não sei se isso é fato. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Dona Olga. Dona Olga. Olga Prestes. Sofreu horrores. Mas o Getúlio, com todas essas diferenças, ele sempre foi assim, da esquerda. Ele nunca esteve do lado dos milicos. Milico que eu falo são os soldados que foram contra ele, os generais que foram contra ele, para depô-lo uma vez. Ele foi deposto e votou no voto do povo. Votou no voto do povo. Voltou no voto do povo. Não sei o que eu vou falar mais não, menina. O que a gente podia falar era que o comunista parece que tinha um certo lugar lá que era só os comunistas, né? Que outras pessoas não podiam viver lá junto com eles. E que eles judiavam muito das pessoas. Não podia, assim, por exemplo, se tinha que trabalhar lá num lugar só lá e não podia receber o dinheiro que era eles que mandava, né? Tinha até não sei se era governador, presidente, sei lá, que chamava Fidel Castro. Será que vocês vão falar? Então, isso que a gente ia falar. A gente tinha um medo danado uma vez. Acho que foi quando... Não sei se foi no ano que eu casei, que eles queriam
Eles falavam em implantar o comunismo no Brasil, né? Então, o povo daqui de São Tomás, principalmente, nossa senhora, era rezar terço e fazer procissão e acender vela para pedir para Nossa Senhora para não deixar entrar o comunismo no Brasil, né? Aí, graças a Deus que com a força de Deus e Nossa Senhora que não deixou, né? Mas só isso também que eu... Agora, nos tempos pra cá, parece que eu nem vejo falar nisso mais. E Getúlio Vargas? O que assim, a senhora escutava falar dele? Hein? Getúlio Vargas. A senhora escutava falar dele? Sim. Ah, Getúlio Vargas. Eu acho que eu era muito nova ainda quando ele foi presidente, né?